Tudo certo, pastor? Tudo certo. Eu ainda não comecei meu tratamento. Vou começar, sei lá quando toda a burocracia termina e eu ainda não estou bem. Mas por isso que meu intervalo durou um pouquinho mais. Mas vamos lá. Mais um chá de hortelã. Vamos agora ir para a passagem importante uh, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E aqui nós temos um pouquinho de um problema, porque 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 12, é como escutar um lado de uma conversa ao telefone. Primeiro você tenta descobrir quem... sua esposa está conversando com alguém. Primeiro você tenta descobrir com quem que ela está conversando. Depois você tenta reconstruir o que a outra pessoa está dizendo, né? E às vezes consegue, às vezes não. Vamos ler essa passagem. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais a vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento de Nico é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder em sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Nós não vamos ver toda a passagem, mas o início é o suficiente para a gente colocar o começo desse dia do Senhor. O assunto de Paulo se encontra no versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Veja que a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo pode se referir ou à vinda dele no ar, como em 1 Tessalonicenses 4, ou pode se referir à vinda dele à terra para estabelecer o reino milenar. Mas quando ele acrescenta e a nossa reunião com ele, ele está identificando o assunto como sendo a sua vinda no ar e o arrebatamento de crentes. Então ele está tratando do arrebatamento, não da vinda do Senhor à terra. Qual era a condição em que os tessalonicenses estavam? Ele diz
Nós vos exortamos, versículo 1, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então veja, a condição deles era repreensível. A Paulo está administrando uma leve repreensão. Ele diz: vos exortamos a não vos demoveis na vossa mente com facilidade, isso é, de forma precipitada. Haviam perdido o seu equilíbrio mental. É isso que significa não vos demoveis da vossa mente. Estavam perdendo o equilíbrio mental e nem vos perturbeis, estavam beirando o pânico. Por quê? Porque tinham sido enganados por falsos mestres. Agora, alguns falsos mestres são briguentos e são ah, confrontadores e tal, mas outros, estes em particular, são sutis. E eles tinham eles tinham escrito uma epístola em nome de Paulo. Só um minuto que eu tenho que acudir minha esposa. Só um minuto que eu tenho que ajudá-la. Desculpa, eu tenho que ir. Ah, tá. Então, os falsos mestres haviam convencido os tessalonicenses de que o dia do Senhor havia chegado. Isso era plausível,
por causa da perseguição que estavam experimentando. Nos versículos 4 e 5, nós temos a descrição a descrição das perseguições do dia do Senhor. E eles estavam experimentando algum tipo também de perseguição. O problema é que não haviam distinguido, aprendido a distinguir entre a parúzia, que é a vinda ou chegada de Cristo, e o dia do Senhor. Então, Paulo escreve esse capítulo, esse parágrafo, para corrigir o erro. Quando então começa o dia do Senhor? Versículo 3 diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, o dia do Senhor não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, duas coisas precisam acontecer antes que o dia do Senhor, antes que pode-se dizer que o dia do Senhor começou. Mas uma vez que essas duas coisas ocorrem, o dia do Senhor está começando. Paulo está tentando dar aos Tessalonicenses a chave para saber quais os eventos que marcam o início do dia do Senhor. Então, dois eventos, a apostasia e a revelação do dia do Senhor. Sim. Minha esposa está tentando fazer uma coisa aí e eu preciso ajudá-la. Então, a apostasia e a revelação do homem da iniquidade são as duas coisas que avisam que o dia do Senhor começou. Então, primeiramente, a apostasia. Duas possibilidades. Uma seria uma partida física. Seria uma partida física, ou seja, o arrebatamento. Alguns acham que ele está falando aqui, a apostasia está falando aqui do arrebatamento. Não é a minha posição, mas eu vou explicar por que é uma possibilidade. A palavra pode ter esse significado. A palavra apostasia ocorre apenas 2 vezes no Novo Testamento. Então, os dados são muito poucos, mas esse significado de partida física para apostasia é atestado fora da Bíblia. E quando é usado como verbo, a apostasia como verbo em vez de substantivo, isso a interpretação é significado mais comum. E ele não diz que uma apostasia, mas a apostasia. Paulo está tratando de algo que já havia discutido com os Tessalonicenses. E é aqui onde gostaríamos de poder ouvir o outro lado da conversa. Mas, ao meu ver, não é o mais óbvio. O mais óbvio é uma apostasia religiosa. Essa interpretação tem a vantagem de ser o uso primário da palavra no Novo Testamento. E se essa for a interpretação correta, provavelmente se refere à apostasia necessária que leva o homem de iniquidade ao poder, porque esta apostasia aqui tem algum vínculo com ele.
E também parece que tem algum intervalo entre o arrebatamento e o dia do Senhor. Então, o arrebatamento não ocorre no mesmo dia que a aliança é assinada com o anticristo. Vai ter um pequeno intervalo entre os dois eventos. Provavelmente, eu diria. Então, eu creio que ele está falando de uma apostasia religiosa aqui. Mas a segunda coisa que precisa acontecer é a revelação do homem da iniquidade. Os eventos do versículo 4, não sei se vocês lembram do versículo 4, o versículo 4 diz: qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Esses eventos não revelam o homem de iniquidade, eles o identificam. A frase, o filho da perdição, é uma frase que o identifica, não revela. E há pelo menos 4 eventos no Antigo Testamento que revelam o homem de iniquidade antes desses eventos do versículo 4. Os eventos aqui do versículo 4 se referem, provavelmente, à abominação de desolação no meio da tribulação. O evento que revela o homem da iniquidade é o evento que nós já mencionamos em Daniel 9, que é a aliança que ele faz com Israel por 7 anos. É isso que o identifica como o homem de iniquidade. Quem é esse homem de iniquidade? Versículos 3 e 4, o filho da perdição, qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Tanto o versículo 4 e os versículos 8 a 10 deixam muito claro que se trata do anticristo. Quais são as conclusões que podemos tirar? Primeiro, que Paulo havia ensinado um arrebatamento pré-tribulacional, mas um falso Paulo havia os confundido de tal forma que pensavam que estavam dentro do dia do Senhor. Isso explica porque, em vez de alegres e exultantes por estarem no dia do Senhor, estavam alamados e perturbados. Eles não esperavam passar pelo dia do Senhor, eles pensavam, conforme haviam lembrado o apóstolo Paulo ter ensinado, que não passariam pelo dia do Senhor. E agora alguém chegou e falou: você está no dia do Senhor, em vez de ficar feliz que Cristo vai voltar daqui 7 anos, eles ficaram alarmados porque pensaram que eles seriam arrebatados antes. 2, esta passagem apoia a ideia de que o dia do Senhor é um período de tempo e não um dia de 24 horas. Os tessalonicenses pensavam que o dia do Senhor havia chegado, apesar do fato que os sinais de Joel 3, 14, 15, por exemplo, não haviam ocorrido. Aparentemente, esses sinais ocorreriam mais tarde no dia do Senhor, ou seja, é um período e não um único dia. E podemos concluir que crentes da era da igreja não passarão pela tribulação. Isso não significa que outros não vão crer durante a tribulação, claramente vão. Mas 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 11, ensina que crentes não passarão pelo dia do Senhor. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4, ensina que o dia do Senhor começa com a apostasia e a revelação do homem da iniquidade. A apostasia é ou o arrebatamento, ou uma apostasia religiosa ligada ao homem da iniquidade. E o homem da iniquidade é revelado quando ele faz uma aliança de 7 anos com a nação de Israel no começo da tribulação. Aí vem a pergunta: por que Paulo não simplesmente disse, isso aqui na observação,
Gundry, que é pós-tribulacionista, diz: por que Paulo não simplesmente disse que estava no dia do não estava no dia do Senhor? Porque o arrebatamento tinha que ocorrer antes do começo do dia do Senhor. E eu tenho duas respostas. Primeiramente, Paulo estava tendo que contra-argumentar um Paulo falso. Se ele simplesmente tivesse afirmado o contrário, eles teriam duas cartas, cada qual supostamente escrito por Paulo, mas não saberiam qual era o legítimo e qual era o falso. Então, em vez de simplesmente afirmar que isso era impossível, porque o arrebatamento ainda não havia ocorrido, ele teve cuidado de lembrar-lhes de coisas que ele disse a eles quando ele estava com eles. Lembra do versículo 5, onde no final do versículo ele diz: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? Então ele está lembrando eles do que ele disse, e isso para autenticar a mensagem, para ele mostrar que é ele que estava escrevendo essa carta e não o falso Paulo. Também não esqueça de que o arrebatamento era o assunto dele no versículo 1, embora ele aparentemente não disse nada a respeito, mas é tudo sobre arrebatamento. Em segundo lugar, o arrebatamento não é o evento que dá início ao dia do Senhor. Certamente haverá um pequeno intervalo entre os dois eventos. Paulo queria acalmar o temor deles, os lembrando dos dois eventos que dão início ao dia do Senhor. Então, eu creio que esse estudo mostra que a interpretação pré-tribulacionista é a correta. Eu pedi para vocês lerem aquele livro Evidências do Arrebatamento e que tem mais outras passagens. Eu quero dar mais 3 argumentos. Estou voltando agora para a apostila de número 6, e eu quero dar mais alguns argumentos pré-tribulacionais. João 14, de 1 a 3, deixe-me ler. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Cristo está preparando um lar para onde ele iria levar os crentes. A visão pós-tribulacional, os crentes não são levados para o seu lar no arrebatamento, mas são trazidos imediatamente de volta à terra para estabelecer o reino milenar. Então, não nos parece que a visão pós-tribulacionista encaixa muito bem com João 14, de 1 a 3. Outra passagem que, ao meu ver, apoia o pré-tribulacionismo é Apocalipse, capítulo 3. Lembra que em Apocalipse 2 e 3 nós temos cartas a igrejas. É uma igreja local, a igreja em Filadélfia, que tinham passado era uma igreja fiel, vamos dizer. E versículo 10, ele diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam, para provar os que habitam sobre a terra.
eu te guardarei da hora da provação. E essa hora da provação é claramente a tribulação que ele vai descrever nos capítulos 6 a 19. Mas a palavra da é a palavra ek, que tem a ideia de fora da hora da provação. Não é que ele vai guardar vocês no meio da hora da aprovação, mas que ele vai guardar eles para eles não entrarem na hora da aprovação. Então, a promessa para essa igreja local, aqui que guarda a palavra fiel, eles guardam o evangelho, que eles serão guardados fora dessa hora de provação. E tem mais um problema com com a posição pós-tribulacionista. Isso na letra C aqui. O reino milenar exige crentes que ainda não foram glorificados para inicialmente popular o reino, porque todos os descrentes serão julgados. Então teremos que ter judeus e gentios salvos, que ainda não foram ressurretos, que ainda não foram glorificados, para entrar no reino e ter filhos. Lembra que no milênio vai ter filhos de um crescimento grande na população. Mas, na visão pós-tribulacionista, o que acontece é que o arrebatamento ocorre no final da tribulação, todo mundo é glorificado, é isso que diz 1 Coríntios 15, 51 a 53, quando formos arrebatados, seremos transformados, e depois eles descem. Quem é que vai habitar no reino milenar para procriar e ter filhos? Porque uma vez que você tem corpo glorificado, como nós vimos ontem, você não tem a possibilidade de procriação. Mas a visão pré-tribulacionista prevê um período de 7 anos em que um grande número de pessoas, em meio à grande tribulação, a muita tribulação, serão glorificadas, serão salvas sem ser glorificadas, que vão sobreviver. Muitos vão ser martirizados, mas muitos vão sobreviver. E o reino vai ser estabelecido com eles, e nós reinando já com corpos glorificados. Quero olhar mais uma passagem e só olhar por cima, que é chamado a passagem do Sermão do Monte das Oliveiras, o discurso do Monte das Oliveiras, que se encontra em Mateus 24 e 25. A ocasião desse discurso vem logo depois que Cristo havia pronunciado os ais sobre os fariseus, no capítulo 23, e anunciado a cegueira da nação de Israel, também no capítulo 23. Aí, no capítulo 24, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Esse templo foi começado, a reforma desse templo foi começada por Herodes o Grande, que morreu 1 ou 2 anos depois de Cristo nascer. Mas só foi completado no ano 40 depois de Cristo, ou seja, estava quase terminando, mas faltava muita coisa ainda, e aparentemente era uma coisa linda. E Jesus responde: não vedes tudo isto?
Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ele está falando sobre o templo. Aí, com isso em mente, eles atravessam o vale de Cedron, que fica para leste do templo, descem e sobem, e onde eles sobem é o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras dá para ver o Templo de Jerusalém de lá, só tem um vale no meio. E no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então, eles fizeram duas perguntas. A primeira: quando é que Jerusalém será destruída? Quando acontecerão essas coisas? A segunda pergunta e talvez eles não sabiam que estavam fazendo duas perguntas, mas estavam: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Ah, ah, e talvez eles tinham em mente uma passagem que nós lemos, Zacarias, capítulo 14. Eu quero ir lá rapidamente, só para você lembrar a profecia de Zacarias 14, porque eles não sabiam que Jesus iria ascender ao céu. Eles não estavam cientes disso, mas eles sabiam dessa profecia. Zacarias 14: eis que vem o dia do Senhor em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, e assim por diante. Então, eu acho que o que Cristo disse sobre Jerusalém, sobre o templo sendo destruído, colocou eles em mente dessa profecia de que o Messias viria sobre o Monte das Oliveiras e destruiria as nações, mas que Jerusalém, antes disso, seria desolada e destruída, e muita coisa ruim aconteceria em Jerusalém. Então, talvez eles não entendiam, tinha muita coisa que eles não entendiam. Eles não entendiam Cristo iria ao céu, eles não sabiam da igreja, eles mal compreendiam que Cristo iria morrer. Cristo tinha avisado para eles: eu vou morrer e vou ressuscitar, mas eles não compreendiam isso, ou não queriam aceitar. Então, temos que, ao lidar com essa passagem, ter em mente que Cristo sabe mais do que os discípulos, e há coisas que ele ainda não pode revelar, porque eles ainda não têm capacidade de entender. Eles vão entender mais tarde. Agora, pelo menos duas interpretações, mas talvez três interpretações. A interpretação preterista diz que tudo que nós temos em Mateus 24 ocorreu no ano 70 depois de Cristo. Mas veja que tem coisas que simplesmente não aconteceram. Versículo 15: quando, pois, virdes eu estou de volta em Mateus 24, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda,
Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Isso não aconteceu. E ele também fala de falsos cristos. Eis aqui o Cristo, ele ali, versículo 23. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vou-lo tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. E ele diz que não haverá dúvida quando ele voltar. Aí, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, ele fala sobre a vinda dele para estabelecer o reino. Isso não aconteceu, isso não pode ser em 70 depois de Cristo. E a interpretação pós-tribulacionista diz que esses eventos têm a ver com a presente época, que a igreja passará pela tribulação, e essas exortações são dirigidas a crentes da igreja. Mas ele está falando não com crentes da igreja, mas com representantes de Israel, os discípulos. Então, a interpretação pré-milenista é que esses eventos têm a ver com o fim da era judaica, que ainda está no futuro. A nossa exegese deixará claro que essa é a interpretação correta. Então, ele fala sobre a tribulação, e nós temos, dos versículos 4 a 14, sinais da primeira metade da tribulação. É interessante comparar isso com os sinais dos selos de Apocalipse 6, de 1 a 8. Veja, e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Lembra do cavalo branco? Ele é o espírito do anticristo. Ele não é o anticristo, mas é o espírito do anticristo que sai dizendo que é o Cristo. Aí nós temos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Lembra dos cavalos que representam guerra, o cavalo vermelho, e o cavalo que representa fome, e também uma que representa a morte. Porém, tudo isto é o princípio das dores, é o começo da tribulação. Então, sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que não negar Jesus Cristo. E será pregado este evangelho do reino, que a essa altura é crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo por todo mundo, para testemunhar a todas as nações. Então virá o fim. Como assim o fim? O fim da tribulação, a segunda metade. E a segunda metade
é descrita nos versículos 15 a 28. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, isso é a marca que a segunda metade da tribulação começou. Então, quando isso acontece, e vocês vão reconhecer, é isso que está dizendo. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobreirado, não desça a tirar da casa coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que aumentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, nota, grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, isso é, eu entendo isso como se não fosse um tempo curto, 3 anos e meio, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos, que não é possível, obviamente. Vede que vô-lo tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Vai ficar evidente quando a volta de Cristo será. Então, a descrição do retorno dele é nos versículos 29 a 31. Aí ele vai reunir os seus escolhidos, os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aí ele começa com algumas ilustrações. Primeiramente, a ilustração da figueira. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração. O meu sobrinho acaba de produzir uma tese de doutorado, onde ele diz que essa palavra, que é gneia, não deve ser traduzida de geração, no sentido de um período de 20 anos, mas deve ser traduzido descendentes. É uma promessa que Israel não perecerá, a nação de Israel não perecerá. Em verdade vos digo que não passará esse povo gerado sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então aqui nós temos os sinais que Cristo deu são garantidas a trazer o fim. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. E eu entendo isso como falando sobre o início da coisa. Nós não sabemos quando vai começar. Uma vez que a tribulação começa, dá para perceber quando é que vai terminar. Mas ninguém sabe quando isso vai acontecer. E deixa-me dizer que isso significa que não existem sinais para o arrebatamento. O arrebatamento vai ocorrer sem aviso prévio. Não tem nenhuma outra profecia que precisa ser cumprida até o arrebatamento acontecer. Não devemos ficar olhando para ver evidências que a vinda de Cristo está próxima. Devemos simplesmente esperar a vinda de Cristo a qualquer instante e viver à luz dessa vinda. Então, nós temos parábolas aqui para nos alertar a estarmos preparados. Versículo 37, pois assim como foi nos dias de Noé,
também será a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será assim será também a vinda do Filho do Homem. Quem foi levado embora? Foram os desatentos, os não salvos, que foram levados para o juízo. E foi repentino, sem aviso prévio. Versículo 40. Então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Esse não é o arrebatamento. Agora, para uma outra interpretação, o livro Evidências do Arrebatamento tem uma outra interpretação onde ele diz que isso de fato está falando do arrebatamento. Mas eu não tenho decidido completamente, mas não é a posição que eu fui ensinado. Por quê? Porque os que foram levados embora na parábola de Noé foram os pecadores que foram levados para perecer. Então, o que nós temos aqui é o arrebatamento ao contrário. Dois estarão no campo, um será tomado para onde? Para destruição, para morrer, e deixado o outro. Esse outro que é deixado é o que é salvo. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas, a considerar isso, se o pai da família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Nós temos várias ilustrações para dizer que nós precisamos ficar alertas e prontos, porque Cristo pode voltar a qualquer instante. Temos a parábola do bom servo e do mau servo, do administrador. O bom servo é aquele que sabe que o Senhor pode voltar a qualquer instante e ele trabalha em vez de abusar dos seus empregados. Temos a parábola das 10 virgens, no capítulo 21, que também ensina que devemos estar preparados. A parábola dos talentos, no capítulo 25, versículos 14 a 30, que falam que nós precisamos estar investindo no tempo que nós temos, nós não sabemos quanto tempo temos. E, finalmente, temos o julgamento das nações, que não é o grande trono branco, mas é quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Isso é sobre a terra. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele vai separar os cabritos e as ovelhas, baseado em como eles trataram o seu povo. Então, isso é a explicação. Eu devo dizer que em Lucas, na versão de Lucas, capítulo 21, versículos 20 a 24, ele fala sobre a destruição de Jerusalém. Ele responde a pergunta sobre a destruição de Jerusalém, mas não aqui em Mateus 24. E só para finalizar, uma pequena cronologia da tribulação. Eu não vou ler as passagens, mas haverá um período de relativa paz, primeira metade, quando a aliança é feita com Israel, uma aliança de 7 anos. Mas até mesmo nesse período de paz, teremos os juízos dos selos de Apocalipse 6, de 1 a 11, comparado com Mateus 24, 4 a 9.
e a derrota do rei do norte, descrito em Ezequiel, capítulos 38 e 39. Aí começará o período de perseguição, que é a segunda metade. Politicamente, o anticristo estará em controle, isso em função da sua derrota do rei do norte. Religiosamente, ele também estará em controle. Ele vai quebrar a aliança com Israel, ele se exalta como Deus no templo, ele espalha Israel e ele destrói a igreja mundial, que não é a igreja dos cristãos. Apocalipse 17, a 15 a 17. Economicamente, o anticristo está em controle, ele estabelece a marca da besta, sem a qual ninguém pode fazer comércio, e o período termina com a campanha de Armagedon a volta de Jesus Cristo em Apocalipse 19. E com isso eu acho que podemos dizer que nossa aula se completou e a nossa disciplina também. Claro que teria mais, mas eu acho que já foi bastante. Alguma pergunta, dúvida? Pastor, então, essa questão de Mateus 24, para o pós-tribulacionista que você falou, eles acreditam que já cumpriu. O pós-tribulacionista acha que está acontecendo hoje. Ah, tá. Pelo menos em parte. Então, O amilenista, Ah, tá, o amilenista, entendi. que crê que já... Nicodemos, inclusive, é amilenista. Sim, Na verdade. exatamente. Agora, desculpa, acho que eu entendi errado. Eu acho que no debate que eu vi dele com um pré-tribulacionista, eu acho que Nicodemos acreditava que isso ainda não cumpriu. Acho que ele é milenista. Agora, o pós-tribulacionista, ou era o pós-milênio, que estava no milênio, que acreditava que isso já tinha se cumprido. Tanto que ele fez essa pergunta. Você está me dizendo, então, que Mateus 24 já cumpriu? Aí a pessoa dizia que sim. Aí ele riu e terminou o debate. Né? Sim, sim. Então, nem todo amilenista é preterista, mas muitos são. Ah, entendi. Não é unânime também entre eles. Não, não é. Não é unânime. Mas realmente é forçar você dizer que Mateus 24 já aconteceu. Sim, É forçar. exatamente. Sim. Outro que diz que aconteceu é Douglas Wilson, que é pós-milenista. Pós-milenista. Entendi. Tá. Eu não sei. Agora que terminamos as duas disciplinas, eu pretendo ainda, mas eu não sei se eu vou conseguir. Eu queria fazer alguma prova que vocês pudessem fazer com o livro aberto, mas pelo menos as tarefas, se você ainda não me entregou, eu não posso dar nota se você não me entregar todas as tarefas, as leituras e os trabalhos e a declaração doutrinária. Eu preciso de pelo menos isso para dar alguma nota, tá bom? Então, se você não me entregou, você pode mandar pelo WhatsApp ou no meu e-mail. Certo? Certo. Muito obrigado, irmãos. Foi um grande prazer. Pastor, Oi. o senhor vai dar o prazo de quanto tempo para a gente entregar todas essas atividades? Quando é que seu semestre começa de novo? Eu acho que semana que vem, não sei. A gente não teve uma divulgação até agora. Porque aqui só começa na primeira semana de março. Bem, eu acho que talvez eu vou vou dizer primeira semana de março, pode ser? Ok, pastor. Tá certo. Eu passo no grupo a data exata, mas vamos dizer que a entrega tem que ser na primeira semana de março. Certo? Tá bom, pastor. Tá bom. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Amém. Boa Gostaria de noite. agradecer, pastor, por tudo, viu? Pelas disciplinas.
apesar desse semestre ter sido muito complicado para o senhor, Sim, pelos desencontros, mas Deus é soberano e graças a Deus que deu tudo certo no final. sim. E obrigado pela paciência de vocês comigo. Eu sei que não foi muito agradável ter todas essas ausências, mas obrigado e conseguimos. Um abraço e boa noite Obrigado, pastor. Nós que Boa noite. agradecemos. Deus continue abençoando o Senhor. a vocês também. Até mais. Até. Tchau, tchau, pastor. Tchau, tchau, irmãos. Tchau. Tchau.